Eu quero dizer, senhor presidente, que realmente uma das missões mais complexas do parlamentar é fazer valer um dos principais objetivos do seu mandato, que é o quê? Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, é combater a corrupção e inclusive, tomar providências no sentido de que denúncias sejam apuradas. Eu fiz aqui um pronunciamento sobre um caso de corrupção na Prefeitura Municipal de Boa Vista, e essa notícia, o pronunciamento foi só sobre isso, dando notícias que o Tribunal de Contas do Estado tinha mandado afastar o secretário de Saúde e constatou pelo menos 3 processos com superfaturamento, portanto, com corrupção. Pois bem, para minha surpresa, sem eu ter citado o nome nem da prefeita, nem do senador Romero Jucá, ele veio após a tribuna e ligou uma metralhadora giratória, falou mal de todo mundo lá em Roraima, que nem foi objeto de menção do meu pronunciamento, repito, falou mal dos conselheiros do Tribunal de Contas, falou mal do diretor do jornal que deu a notícia, que é o único órgão independente lá em Roraima, falou mal do ex-governador Neudo Campos e da atual governadora Sueli Campos, sua esposa, e falou mal, inclusive, do meu pai, que já faleceu há 30 anos. Eu já dei respostas a vários desses itens. Não quis fazer isso só no pronunciamento que não tinha cabimento nem restaurava a realidade de tantos nomes que ele citou. Hoje eu quero abordar justamente o caso do ex-governador Neudo Campos e também da sua esposa, Sueli Campos, que foi eleita governadora agora nestas eleições de 2014, aliás, a única mulher eleita governadora no Brasil. Pois bem, o senador Romero Jucá disse que o ex-governador Neudo Campos era o homem mais corrupto deste país, que ele tinha uma penca de processos e de condenações. Primeiro, eu quero esclarecer uma coisa interessante aqui. O ex-governador Neudo Campos responde a 30 processos por uma mesma acusação. Suponhamos, se um cidadão se juntar com mais 5 cidadãs e cometerem um crime, como é que é o processo? É o que está comandando com mais os outros 5, não é isso? Ou não vai fazer um processo para ele e cada um dos 5, dividir em 5 processos. Pois bem, no caso do governador Neudo Campos, de uma maneira surpreendente, o juiz federal lá em Roraima resolveu fatiar esse processo em 30 processos. Então, como estão sendo julgados gota a gota, só ao final é que esse caso poderá ser realmente delindrado, porque a acusação, repito, era uma só, de que o governador deu cargos de confiança para personalidades como deputados estaduais, federais e tal, e outras pessoas, e essas pessoas pegaram procurações de pessoas do povo e recebiam o salário e davam só um agrado para a pessoa que nem sabia que era funcionária. Pois bem, o governador Neudo Campos tem enfrentado tudo isso aí, agora, inclusive, na eleição de 2010, em que o vice-governador do ex-governador Otomar, que derrotou o senador Jucá para o governador de uma maneira, uma verdadeira lavagem, ele teve quase 70% dos votos, enquanto que o senador Jucá não teve nem 30% dos votos. Então, na verdade, aliás, a sucessão de derrotas do senador Romero Jucá, que foi governador, chegou a Roraima como governador nomeado do ex-território federal de Roraima. E depois, quando transformamos Roraima em estado na Constituinte, ele foi nomeado governador pro tempore, porque a Constituinte previu que a eleição para os estados de Roraima e Amapá
seriam feitas só em 1990. Portanto, ele ficou ainda de 5 de outubro de 88 até 1990 no poder. Só saiu para se candidatar a governador. Foi derrotado flagrosamente pelo governador Otomar Pinto. Mas conseguiu eleger, nessa campanha, a sua esposa, à época, Tereza Jucá, deputada federal. E no meio do mandato, lançou-a candidata a prefeita e ela foi eleita. Ele tinha, portanto, um plano de tornar Roraima realmente um império, uma oligarquia dele. Aliás, quando eu assisto algumas vezes, eventualmente, essa novela Império, que está passando na Globo, que o pano de fundo é lá no Monte Roraima, me parece que o autor se baseou um pouco nessa história de Roraima, porque o que acontece na novela é alguém que não mora em Roraima, mas que só vai lá pegar riquezas e mantém uma empresa, inclusive com o nome de Império, e é chamado de comendador. Então, o que se tentou fazer em Roraima, o Jucá e sua família, é fazer esse império. A esposa já foi eleita 4 vezes prefeita da capital. A última vez, bem verdade, como não houve segundo turno na capital, porque não tinha 200 mil eleitores, ela foi eleita com 39% dos votos. Portanto, não teve a maioria sequer simples dos votos para ganhar a eleição. Mas o senhor Jucá tentou ainda outra eleição para governador e também perdeu em 2006. Perdeu lá em 90 para o governador Otomar, perdeu em 2006 de novo para o governador Otomar, lançou sua esposa também candidata a governadora contra o ex-governador Deodo Campos e perdeu também. E agora, em 2014, ele queria completar o esquema do Império, porque ele, já senador, botou o filho de candidato a governador, vice-governador. Ele, já senador, o filho seria vice-governador, a mulher, ou ex-mulher, prefeita da capital, e aí, em 2018, o filho se reelegeria governador e ele se reelegeria senador. Como o plano o povo não aceitou e o filho dele, portanto, não foi eleito vice-governador, e nem os candidatos que ele apoiou para o Senado foram também eleitos, ele entrou numa espécie de destempero, deu uma entrevista lá na rádio dele, lá em Roraima, e falou horrores piores do que ele falou aqui da tribuna. E depois de tudo isso, vem aqui à tribuna, como se fosse no palanque, e faz acusações contra todas as pessoas de Roraima, pessoas de famílias tradicionais. Ele que nunca viveu em Roraima, ele não vive em Roraima, ele faz como esse pessoal aí da novela Império. Ele vai lá para se apropriar de coisas. Aliás, é um dos grandes donos de fazendas, de empresas de mineração, de bairros inteiros. Então, tudo isso feito com o salário de governador do território ou com o salário de senador? Lógico que não, todo mundo sabe que não. Mas, pois bem, ele então acusa o governador Deodo Campos que, embora tenha sido, em 2010, tenha perdido a eleição roubada, isso ficou comprovado, senador Paim. Por quê? Porque logo após a eleição de 2010, em março de 2011, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou a eleição do senhor Anchieta Júnior por corrupção comprovadas. Muito bem, recorreu para cá, para o TSE, e se passaram 4 anos. E por esse processo passaram 5 relatores e nunca se relatou. Agora, veja Vossa Excelência, o ex-governador saiu para ser candidato a senador, portanto renunciou ao cargo de governador, e o vice-governador que assumiu, que disputou o governo, logo após a eleição, o TRE julgou de novo esse processo, que o TSE mandou de volta e cassou o mandato agora do vice-governador. Então, comprovou-se claramente que em 2010 a eleição foi roubada.
Agora, com todos os absurdos feitos, não houve como o senhor Romero Jucá eleger o seu filho, e nem muito menos o ex-governador Anchieta e o outro candidato, um deputado federal que na verdade era o desejado pelo senhor Romero Jucá, não conseguiram lograr êxito. Com isso, eu acho que o nobre senador se sente ameaçado na construção da sua oligarquia imperial e parte para o ataque generalizado, como ele partiu aqui, atacando membros do Conselho do Tribunal de Contas do Estado, o diretor do jornal que publicou a notícia, o ex-governador Neudo Campos, a atual governadora Sueli Campos, porque ele tinha que dizer claramente que ele estava ali desabafando a mágoa de uma derrota que o povo lhe impingiu agora, e que, com isso, ele demonstra, com esse tipo de posição que ele tomou aqui, ele demonstra que, primeiro, não respeita ninguém de Roraima. Segundo, não respeita lideranças, como foi o caso do ex-governador Neudo Campos, que inicialmente se candidatou, mas com medo de algumas malandragens de bons advogados, ele resolveu sair da disputa e indicou a esposa. E a esposa ganhou no primeiro turno e no segundo turno ainda aumentou a margem de votos. Pois isso é muito ruim para o senador, porque ele realmente considera que nós que nascemos em Roraima, ou nós que vivemos em Roraima, somos talvez como aqueles garimpeiros que aparecem lá da novela, só apenas temos que trabalhar e entregar a fortuna para eles. É o que ele vem fazendo. Mas o povo já percebeu isso e justamente mostrou que o líder político maior de Roraima é o ex-governador Neudo Campos e que a sua esposa, eleita governadora, o povo reconheceu, apesar dos ataques que eles faziam, e dizer que a governadora eleita só tinha sido primeira-dama, quando esqueceram de dizer que ela foi secretária do Trabalho e Bem-Estar Social durante 8 anos dos 2 mandatos do Neudo Campos, foi deputada federal, foi vice-prefeita da capital, portanto uma mulher preparada, sim, uma mulher que eu diria assim, simples até demais, porque ela não é dada a extravagâncias e é uma pessoa um pouco, diria até, retraída, e isso levou-os a debochar da figura dela. E a resposta que o povo deu foi dar uma votação maior ainda no segundo turno. Eu estou fazendo isso aqui, senador Cristóvão e senador Paim, por uma razão, porque eu, desde o meu primeiro mandato de deputado federal, a minha preocupação é de realmente ver a terra que me viu nascer, a terra que eu tive a honra de, como filho de lá, ser o primeiro médico a se formar em medicina, de ter sido constituinte por lá. Desde lá que a gente vem lutando para que Roraima saísse daquela figura anterior de território federal, o que já foi um avanço, porque Getúlio Vargas tirou um pedaço do estado do Amazonas para criar o território federal de Roraima. Mas território federal era um sistema imperial, eram nomeados os governadores que chegavam lá sem nunca ter ido lá antes, e agora apenas uma versão moderna de um coronelismo que quer se implantar, desrespeitando inclusive as pessoas das famílias tradicionais de lá, e portanto aqui eu faço a defesa tanto do ex-governador Neudo Campos, quanto da governadora Sueli Campos, que mostraram não só ter liderança, como vão mostrar que tem capacidade de tirar Roraima do caos em que foi colocado pela má administração do ex-governador, que se aconselhava diretamente com o senador Romero Jucá. Então, essas as observações que quero fazer e dizer a Vossa Excelência que espero
com mais um pronunciamento, encerrar as minhas respostas àquele discurso agressivo, porque realmente ainda falta eu explicar a situação que ele mencionou aqui, porque não conhece nada em Roraima. Mencionou o caso do meu pai, que já está falecido há 30 anos, e também mencionou o meu nome. Então eu quero terminar, defender o meu pai e a mim por último. Quis primeiro defender as pessoas que ele ofendeu de instituições sérias, como é o caso do vereador Paulo Linhares, dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do diretor proprietário do jornal Folha de Boa Vista e hoje do ex-governador Neudo Campos e da governadora Sueli Campos. Muito obrigado.